Donald Trump dá um choque de realidade em Lula, no STF e na grande mídia brasileira. Então vamos ver aqui para a gente entender como... Durante 3 anos foram quase 140 bilhões de reais fora da meta em gastos que foram aprovados, gastos extraordinários aprovados pelo Congresso Nacional e executados pelo Poder Executivo. Mas esse valor pode superar 150 bilhões, chegando a quase 160 bilhões até o final desse terceiro mandato do presidente Lula, dados que são da Instituição Fiscal Independente, que foram apresentados numa reportagem de hoje do Jornal Globo. Nós tivemos acesso também a esses dados, a essas informações. O que são esses gastos fora da meta? Todo ano o governo tem que definir uma meta fiscal, se vai ter déficit, se vai ter superávit, qual vai ser o saldo comparando ali a arrecadação e despesa. Só que surgem emergências, situações específicas, e aí o governo ou o Congresso aprovam, autorizam gastos que não são contabilizados nessa meta fiscal. Por exemplo, houve recentemente o rombo, o escândalo do INSS, e para ressarcir os aposentados e pensionistas, o governo pôde desembolsar os recursos fora da meta fiscal. Considera a sua opinião sobre o presidente Bolsonaro, ele é um democrata? Vamos observar a partir da prática, usando a leitura dos 20 anos, professor, a prática como critério da verdade, não é isso? Sim, exatamente. A prática como critério da verdade. O Bolsonaro sempre foi um deputado que respeitou todas as regras do parlamento. Eu convivi com ele mais de 24 anos. E convivemos muito próximos porque integramos a mesma comissão. O Bolsonaro tinha o seu estilo, principalmente o estilo verbal, que era, muitas vezes, de afronta, principalmente a hierarquia militar. Eu conversava com ele, eu digo, olha, são seus chefes, os generais, os comandantes, o ministro da Defesa, que muitas vezes ele tratava com adjetivos muito pouco civilizados, mas respeitava todas as regras, foi deputado dentro dessas regras, foi eleito presidente dentro dessas regras e, na minha opinião, respeitou até o fim. Eu acho que essa ideia de que ele liderou uma tentativa de golpe, eu acho que não se sustenta, a não ser como pretexto para retirá-lo da eleição. Ah, mas ele pensou em dar um golpe. Se você for aqui atrás de todo mundo que pensou em dar um golpe de um lado ou do outro, professor, vai ficar muito pouco inocente para contar a história. É claro que o Bolsonaro é muito carismático, ele falava coisas que a população queria ouvir, ele falava coisas que eu queria ouvir. O Bolsonaro é uma liderança, tá? Você pode não gostar, eu posso não gostar, mas ele é um líder. Uhum. Ele consegue mobilizar o sentimento popular. Isso é um líder. Isso, é verdade. É diferente. Por exemplo, eu diria, tem Lula que consegue fazer isso, tem ele. Não tem outro. Não tem. Que consiga mobilizar desse jeito. O que pode ser um problema para a nossa democracia nos próximos anos também. Pode ser, mas porque líderes você não determina, eu né? Eu sei. Nasce, é da pessoa, é do jeito. Não. Agora, para piorar, o pior que eu vi, Koba, nessa fala do presidente da República, não foi nem esse absurdo sobre o papel do traficante e do consumidor de drogas. O pior, para mim, foi a fala do presidente querendo que cesse a polarização. Essas foram as palavras dele, eu não estou inventando uma vírgula. Precisamos acabar com a polarização entre o bem e o mal. O bem e o mal. O mundo, desde que o mundo existe, desde que o mundo é habitado, há uma permanente polarização entre o bem e o mal. E eu antecipo aqui, para nossa audiência, eu serei o mais polarizado, o mais radicalmente polarizado contra o mal, até o último dia da minha vida, porque é este o exemplo que eu tenho que dar para os meus filhos. O mal é inaceitável, o mal tem que ser combatido. Nenhum homem ou mulher que tenha cargo público pode ousar pensar em usar do seu poder para ceder 1 milímetro qualquer para o mal. A polarização do mal é necessária à civilização. Não existe alguém sair mundo afora discursando para rádios e TVs e portais do mundo inteiro dizendo que não podemos ter polarização entre o bem e o mal, devemos aceitar o mal. Que conversa é essa? Só se for na casa dele, porque na minha casa o bem prevalecerá. Farei tudo o que puder para que isso aconteça. Isso é coisa de gente sem fé, sem alma. Gente que entregou o seu caráter e a sua moral há muito tempo. É absolutamente inaceitável este tipo de comportamento que humilha a nação brasileira. Se você não conhecer o seu inimigo, você nunca vai ganhar essa guerra. Às vezes eu vejo pessoas fora da política dizendo esse governo não dá certo porque falta vontade política, ou porque eles não adotam, a política correta sobre esse assunto. Na verdade, o buraco ele é muito mais embaixo. Ele é muito mais na base. Esse governo não dá certo por conta de uma questão de valores. Eles não conseguem distinguir o que é certo e o que é errado, porque ele não tem uma base moral ajustada. Ou melhor dizendo, aquilo que você entende que é o certo, para esse governo é o errado.
e aquilo que você entende que é o errado e deve ser combatido, para esse governo ele entende que é o certo. Não acredita? Dá uma olhada aí. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. E no caso específico do Lula e do PT, quando se fala em narcoditaduras e grupos terroristas, ainda tem um ponto mais a ser acrescentado, que converge aos interesses do governo apoiar esse tipo de bandido, de criminoso, porque é a base eleitoral deles. Você vê só, a Venezuela virou uma narcoditadura. E você sabe que ninguém do PT critica o Maduro. Por quê? Porque as narcoditaduras socialistas se utilizam do tráfico de drogas e de tudo que há de pior em matéria criminal para se sustentar no poder. É por isso que o Trump, que tem a bússola moral ajustada, sabe o que é o certo e está tendo a coragem e a determinação para executar o que é justo, disse que não adianta o Maduro entregar todos os recursos naturais da Venezuela. Ele quer derrubar o Maduro. E nesse cenário só resta aos especialistas de plantão da Globo News criticar o Trump de ideológico, enquanto passam pano para Lula, Celso Amorim e toda essa corja de Hamas, grupos criminosos com traficantes de drogas, etc. Que Deus nos dê o discernimento para termos ajustada a nossa bússola moral e a coragem para fazer o certo. Nós venceremos. O governo dos Estados Unidos analisará nomes de mais autoridades brasileiras para a revogação de vistos. Nesta semana, integrantes do Departamento de Estado consultaram o deputado Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo para avançar na questão. Isso não quer dizer que as autoridades a serem indicadas por Eduardo Figueiredo serão necessariamente punidas com a perda de visto. Cada caso será analisado individualmente pelo governo de Donald Trump. O mapeamento, que engloba novas possíveis punições, ocorre em meio a um cenário complexo nas relações entre Brasil e Estados Unidos. Ao mesmo tempo que o presidente Lula estabeleceu bom canal de diálogo com Trump, os Estados Unidos divulgaram nota oficial reafirmando as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, apontando novamente o magistrado do STF como um violador de direitos humanos. A ofensiva dos Estados Unidos contra a Venezuela é outro ponto que marca o distanciamento nas posições da Casa Branca e do Palácio do Planalto. Diplomatas do Itamaraty afirmaram à coluna que, na conversa prevista com Trump, Lula buscará marcar posição sem comprar briga. O Lula quer um quarto mandato como presidente da República. Foi isso que ele afirmou na Indonésia. O homem quer se eternizar à frente do país. Quer se eternizar como presidente. Agora, o quarto mandato, daqui a pouco vai inventar o quinto. Por que não o sexto? Enquanto ele estiver vivo, é isso que eles vão querer fazer. O próprio sobrinho da Dilma já confessou isso num debate comigo. Prepara, Rubinho. Ano que vem vai dar Lula de novo e vão ser mais 4 anos. Isso se a gente não aprovar mais um mandato pro presidente Lula. Mas foi a história, homem. Então, vão ser aí 5 mandatos. E se bobear, um 6º mandato também. É você, Satanás. A cara de pau dessa gente é tão grande que eles nem escondem os planos deles. Ele tá na Indonésia, a milhares de quilômetros do Brasil, num lugar que chama Palácio de Merdeka. Falando em merda, né? Está diante do Lula. O que acontece? Qual que é o argumento? A consertar o que o Bolsonaro estragou. É sempre assim. Eles criam o caos e depois se alimentam dele para se perpetuar no poder. Só que é interessante o Lula ter dito que quer um quarto mandato na Indonésia. Porque, recentemente, a Indonésia condenou a 80 chibatadas um casal de jovens que se beijou em público. Eram 2 rapazes homossexuais que fizeram uma manifestação pública de afeto. Lá, a polícia religiosa fez a apreensão e fizeram cumprir a lei islâmica. 80 chibatadas. É interessante porque a galera woke, a galera de esquerda, que adora esse progressismo, vamos defender os homossexuais e blá, 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 blá. Toda aquela pauta, ó, woke, apoia o Lula. E o Lula tá lá num país que dá chibatadas em homossexuais que simplesmente se beijaram. E aí o que acontece? Nada. A galera da esquerda continua apoiando o Lula, afinal de contas ele pode fazer qualquer atrocidade, tudo bem. Eu fico pensando, cadê a Erika Hilton, né? Pra pelo menos falar que não concorda com o Lula. Tá ocupada brincando com o seu novo iPhone 17 Pro Max. Não é fake news não, tá aqui, ó. Agora, se fosse o Bolsonaro, se fosse um presidente de direita fazendo isso,
Era vergonha nacional, estariam criticando, falando do casal homossexual que sofreu as chibatadas, dizendo que isso faz parte do turbotecno macho nazi-fascismo e que, inclusive, era campanha antecipada. Afinal de contas, o Lula tá lá numa agenda oficial, com dinheiro público, a viagem é paga com dinheiro público, ele faz o quê? Campanha. Inclusive afirmou isso para o presidente da Indonésia, disse que com 80 anos ele tem a energia de 30, aquele velho papo. Ele sempre tá com energia muito boa. A cara dele de velho caquético diz o contrário. Mas ele tá lá com a pujança, e esquerdista engole qualquer pataquada, naturalmente vão achar que é verdade o que o Lula tá falando e sair aí bradando, Lula de novo, aquela conversa toda, como vocês viram o Dilma falando recentemente no debate. A questão é a seguinte, o Lula pode tudo. Direitos humanos, para ele, são seletivos. É só pra posar na foto em evento progressista enquanto o cara brinca de macaquinho na frente dele. Quando somam, envolvem dinheiro, acordos comerciais, aí entra. Quando não é do interesse dele, ou de algum acordo, ele simplesmente esquece. Lembra dele falando que Pelotas era uma cidade exportadora de viado? Vamos relembrar. Pelotas é cidade polo, né? Claro. Exportadora de viado. 320 mil habitantes. Tudo Lula lá. Só que é justamente nessa mesma Indonésia que ocorreu um outro caso revoltante. A brasileira Juliana Marins, de 26 anos, caiu em um penhasco no Monte Rinjani e morreu. A família pediu ajuda pro governo brasileiro. Sabe como o governo brasileiro fez? Nada. Meca. Nada, esqueceram da menina. O Itamaraty disse o seguinte, abrindo aspas para o Itamaraty do Lula. A lei não permite custear traslado de corpos. Enquanto isso, a Juliana ficou esperando o resgate até a morte. Mas aí eu te falo, por que o Lula não mandou o avião da FAB buscar a Juliana? O avião da FAB só decola para buscar a corrupta condenada do país vizinho, como fez lá com a ex-primeira-dama do Peru? Aí serve, né? Ou para levar a Janja para cá, a Janja para lá. Enfim, para uma brasileira morta, silêncio e burocracia. Para amiga de corruptos da Odebrecht, avião VIP, sigilo bancário de 5 anos, tapete vermelho. Tudo isso custeado por nós. É assim, o governo ele tem um checklist. Ele vai olhar lá, é traficante? Não. Tem a mídia em cima? Não. Então deixa pra lá, que esse lasque não é importante pro governo. É isso que eles fazem. Agora, se a pessoa que precisa de algum tipo de ajuda, mesmo que seja a fuga do país, for aliada ao Foro de São Paulo, aí eles movem o exército, fazem o que for necessário. E aí, enquanto o Lula se prepara para se sentar com o Donald Trump, para tentar resolver as tarifas que foram criadas por conta da incompetência do próprio Lula, ele lança sua mais nova cartada no Tabuleiro Nacional. O que ele diz? Ele critica protecionismo e volta a citar o uso de moedas próprias em acordo internacional. Olha só, abrindo aspas para o descondenado. Indonésia e o Brasil não querem uma segunda Guerra Fria. Nós queremos comércio livre. E mais ainda, tanto a Indonésia quanto o Brasil têm interesse em discutir possibilidades de comercialização entre nós dois sem ser com as nossas moedas. Essa é uma coisa que nós precisamos mudar. Em vez de fortalecer o Brasil, o Lula insiste em acordos anti-americanos. Ele insiste na pataquada da moeda. A moeda, o câmbio mundial é dolarizado há décadas. Existe toda uma estrutura ao redor do dólar que gera o lastro da moeda para que sirva de base, de ente basilador, para as relações, os tratados e as moedas internacionais. O fim das contas, o Lula ele não está nem aí para resolver a situação do Brasil com os Estados Unidos. A viagem se resume ao puro lulismo, arrogância, hipocrisia e desprezo. É isso que é o governo Lula. O que nós temos é uma campanha antecipada, disfarçada de diplomacia, promovendo apenas a barbárie. É absurdo. O Lula não quer governar. Ele quer se eternizar. Ele quer ser o eterno presidente. Quer transformar o Planalto num trono vitalício. Talvez ele pense que ele seja uma o encerramento eu deixo por conta de vocês. Sobre o clima Brasil-Estados Unidos, segundo Paulo Capelli ontem, essa semana, passou, né? Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, estiveram lá nos Estados Unidos, estavam lá em Washington, tiveram novos encontros e parece que os americanos vão analisar novos nomes, novas autoridades que poderão aí, né, perder visto, sofrer algum tipo de sanção. Aí diz, né, conversaram com o Eduardo, com o Paulo Figueiredo. Isso não quer dizer que as autoridades a serem indicadas por Eduardo e Paulo Figueiredo serão necessariamente punidas com perda de visto. Cada caso será analisado individualmente pelo governo do Trump. Mas se estão comentando sobre isso, né, talvez seja um indicativo que o clima Brasil-Estados Unidos não está dos melhores. Vamos ver se vai ter essa reunião do domingo, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que para corroborar a preocupação do governo em relação ao Lula, o Celso Amorim também atrapalha. Após Lula criticar indiretamente a ofensiva dos Estados Unidos, Celso Amorim diz que a intervenção externa na Venezuela pode incendiar a América do Sul. A assessor especial do presidente afirma em entrevista que ações coordenadas por Trump contra supostos, né, criminosos ameaçam a soberania dos países e podem levar à radicalização política no continente. O que seria essa radicalização? É fazer o quê?
É o quê? Porque normalmente radical é extrema-direita, né? É o que não tô entendendo qual a preocupação do Celso Amorim. É o que? A direita vencer porque tá combatendo o criminoso? Qual é o ponto aqui, Celso Amorim? Explica aí pra gente. Aí falando dos países da América do Sul. A fala do senhor Lula é muito similar à do Gustavo Petro, que foi sancionado. Ontem o 360 postou isso daqui, eu fiquei sem crer. Aí eu assisti o vídeo. Aí vocês podem ver depois se vocês quiserem, né? Tá falando espanhol. E tá ali, ó. Gustavo Petro, ele afirmou que é incorreto chamar os barqueiros que supostamente transportam drogas de traficantes. Segundo ele, não é linguisticamente correto dizer que essas pessoas são traficantes, mas sim, eles são trabalhadores do tráfico. Já que atuar no crime seria a única solução encontrada por elas diante da pobreza que vivem. São vítimas da sociedade. São vítimas dos usuários. Dá pra vocês essa? A culpa é da sociedade. Que o cara dirige um barco com droga. Oh, meu Deus do céu. É por isso que ele foi sancionado, né? Perfil oficial do Departamento do Tesouro. O Tesouro está sancionando o presidente colombiano Gustavo Petro por seu papel no tráfico global de drogas ilícitas sob o governo dele, né? A produção de cocaína na Colômbia atingiu níveis recordes. Petro tem proporcionado benefícios a organizações, né, que praticam coisas erradas. Sob a liderança do presidente Trump, não toleraremos que a Colômbia trafique drogas para o nosso país e envenene americanos. Posicionamento similar do governo Trump foi do senador Flávio Bolsonaro, né? Falou, aqui no Rio de Janeiro tem uns barquinhos fazendo a mesma coisa. Tu não quer ajudar não a combater? Aí, nosso companheiro Lindenberg, o novo Randolph Rodrigues, acionou o Supremo. Pronto, contra o Flávio. Agora vai ser o quê? Coação contra o crime? Flávio Bolsonaro faz coação contra o crime. Deve ser isso, né? Porque acionar os Estados Unidos contra o judiciário foi coação do Estado Democrático de Direito, então você está colocando contra o crime, então é contra o crime. O PCC é vítima da sociedade. Comando Vermelho também. Aí o próprio Flávio diz, né? Ele colocou uma piada irônica ali, você deve entender o porquê. Isso não tá me cheirando nada bem. Melhor esse parlamentar trocar de carreira e virar estagiário. Pode ser que ele tenha mais sucesso do que o fraco parlamentar que é. E aí, ontem, a Pâmela postou isso daqui, ó. Parece que o Flávio Bolsonaro estava certo. Notícia do dia 30 de julho de 2018. Transporte de armas, drogas e rota de fuga. Como o crime opera na Baía de Guanabara. Parece que o Flávio Bolsonaro não estava de todo errado, hein? Pois é. Mas o PT quer acionar o Supremo contra o Flávio. Já que estamos falando de Supremo, né? Vamos falar do Judiciário Brasileiro. Saíram uma série de notícias aí, como anda aí os embates. Parece que não tá tão fácil de conseguir aprovar o nome do Messias. E foram saindo algumas notas falando sobre isso, sobre as movimentações pró-Pacheco. Aí tá ali. Se não for Pacheco para o Supremo, não passa. Vai levar porrada no plenário. Diz que na CCJ nem se passar, mas no plenário mesmo vai ficar um pouco mais difícil. E tá ali. O Pacheco é tido como o único indicado que seria aprovado pelo Senado. E quem faz essa avaliação, né, é um senador que faz parte da base do governo Lula, que falou a coluna sobre condições de anonimato. Diz o senador que é um dos 10 vice-líderes do governo no Senado. Se não for Pacheco, não passa. Vai levar porrada no plenário. Aí vem a Globo, através do seu braço, né, focado no mercado financeiro, que é a Valor Econômico. Análise. Resistência inédita. Inédita? Inédita! A indicação de Messias para Supremo e avanço sobre prerrogativa presidencial. Inédita? O que foi que aconteceu com Mendonça? Quantos meses Alcolumbre levou para pautar na CCJ? Inédita? Inédita? Aí a Thalita tá ali, né? Vem cá, quando o Bolsonaro nomeou em 2020 Ramagem para o cargo da diretoria da PF, o Supremo suspendeu a indicação. Isso não era prerrogativa do presidente? Outro ponto a ser levantado. Eles estão reescrevendo a história na tua cara.
Na tua cara. Eles estão reescrevendo a história do Brasil assim na tua cara. Tu viveu isso. Não tem 4 anos, tu viveu. E eles estão reescrevendo na tua cara. Na tua cara. Então, vamos reescrever a história na cara deles. Não, vocês não viram, né? Os seus olhos te enganaram. Os seus olhos te enganaram. A tua memória é falha. Oposição vê indicação de Messias para o Supremo como ponto de virada entre Lula e Alcolumbre. Segundo a Bela Megala aí, é uma tese, eu vi isso daí também da boca de algumas pessoas, não sei até que ponto eu compro essa história, mas é o seguinte, governadores de direita que pretendem disputar a presidência, eu acho que isso não é só os governadores de direita, enfim, estão observando bem essa indicação do Lula, existe uma torcida para que Lula indique o AGU, o Messias, que hoje é o favorito para o cargo, e o motivo passa longe de qualquer crítica ou afinidade com o Messias, o cálculo é político. A leitura é que se Lula desagradar o Columbre, que trabalha para escolher o Pacheco, a relação entre ambos pode passar por um ponto de virada. Com resistência na Câmara, Lula tem contado com o presidente do Senado para garantir a votação de temas importantes e assim ajudar na governabilidade. Se tivesse o candidato ao Supremo preterido, Alcolumbre pode mudar de postura e passar a dificultar a vida do governo. Ao menos essa é a torcida dos governadores que fazem oposição a Lula. Mas quando você lembra que o PP já fez um acordo para manter o Fufuque, manter uns carguinhos no governo e voltar a ficar tudo como está, tenho minhas dúvidas se essa mudança de tom do Alcolumbre ia fazer alguma diferença. Essa notícia eu só queria comentar em vídeo rápido, não vou me alongar muito, dizendo que voto de Barroso sobre aborto reabre o papel do Supremo na garantia de direitos, diz diretora de Grupo Liberal. Enfim, um grupo feminista liberal, né, Isabela Patriota, elogia a atitude do Barroso. Bacana aí, viu? Liberais. Muito liberal, né? Circulou um vídeo, eu não tô vendo, vou botar play. Tá estranho, né? Todo dia alguém no Supremo chorando. Chorando, é depressivo. É que tá ali agora, a vez do Toffoli chorar após ser homenageado. Nós que estamos nestas cadeiras sabemos a dimensão delas. Eu até mandei isso no grupo do Quinta e brinquei, né? Eu sei a dimensão. 95 centímetros por 80, né, de comprimento. Eu sei isso, né? A dimensão dela. Agora, se é confortável ou não, realmente só sentando para saber. Por outro lado, Fux está cada vez mais bolsonarista. Justiça deve se aproximar do sentimento constitucional do povo para decidir. Ele participou de um congresso, aí falou basicamente o seguinte: o judiciário deve contas à sociedade, e quanto mais ele se aproxima do sentimento constitucional do povo, mais uma decisão se torna democraticamente legítima e mais ela será respeitada. Não se está falando de pesquisas de opinião pública, nem paixão passageira, mas é aferir o sentimento constitucional do povo. Eu acho que, para bom entendedor, minha palavra basta. Eu acho que nesse caso que ele está falando dos absurdos que são esses julgamentos do 8 de janeiro, julgamento de Bolsonaro, que não dá para levar isso tudo a sério, né? Acho que a consciência do Fux pesou. Isso daqui foi a parte mais relevante que eu vi ao longo de todo o dia de ontem sobre o judiciário brasileiro. Talvez uma das coisas mais relevantes desses últimos meses, viu? Eu falo dessa semana, mas desses últimos meses. Helena Calmon, ex-ministra do STJ, ela levantou uma tese aí sobre por que Lula foi descondenado. O Vinícius até colocou o seguinte, né? Ela entende que Bolsonaro, ao dizer que transformaria o Supremo numa corte constitucional, ou seja, vocês vão voltar a fazer o que a Constituição mandou vocês fazerem, isso daí teria acendido alerta no Supremo e teria, né, propiciado a anulação da condenação do Lula. E o que eu gostei desse relato dela não é a tese que ela está colocando. Olha a tese que uma ex-ministra do STJ está colocando. Não. O que eu gostei nisso foi a descrição dela do funcionamento do poder judiciário no Brasil. Sabe quando eu falo para vocês, gente, ó, quando lê a notícia, se preocupe em qual veículo está saindo, quem foi o jornalista, veja o horário, lê o subtítulo, preste atenção em tudo, porque tudo faz sentido. Se pergunte por que aquilo foi noticiado, por que aquilo não foi noticiado. Jabuti não sobe em árvore. E ela começa a falar como é que as coisas funcionam. E você fala, cara, será que isso também não acontece no Supremo? Óbvio que não, né? No Supremo não acontece nada. Ou acontece, vai saber. Mas vamos aqui ouvir juntos, se você não ouviu. Quem soltou o Lula?
o Supremo Tribunal Federal, onde não posso dar esta culpa ao ministro Fachin. Eu não posso. O ministro Fachin não fez isso sozinho. E o ministro Fachin não deu aquele voto e levou lá e todo mundo, não. Aquilo tudo é combinado. Não sei se você lembra, mas vamos recapitular. Quem começa a descondenação do Lula, né, era o Fachin. Levou a decisão à frente. Ela tá falando, cara, eu não posso culpar só o Fachin. O Fachin não chegou lá do nada pegando todo mundo de surpresa. E ela disse, aquilo foi combinado. Aí ela vai começar a explicar. Eu sei porque a gente combinava coisas difíceis de resolver. Eu chamava meus colegas no meu gabinete, coisas até tributárias e tal. Olha, isso aqui tá difícil de resolver. Olha aqui, ó. Vamos, às vezes no meu gabinete eu fazia até PowerPoint mostrando e tal. O que é que vocês acham? Brigávamos e tal, parará. Eram contra, daqui a pouco, olha, eu tô com você e tal. Então, aquele voto não foi um voto que chegou lá, foi ler e todo mundo se surpreendeu e votou junto. Aquilo foi combinado. Quem teve a ideia, ministra? Porque é um absurdo a tese do CEP, é das coisas mais estapafúrdias. Eles tentaram, digamos, alegar um foro inadequado de Curitiba, como se nada daquilo pudesse ser feito em Curitiba, e sendo que estava na Justiça Federal. A Justiça Federal é federal. E não por acaso, e é sempre bom a gente lembrar, eu mencionei há pouco, mas aquilo foi revisado pelo Tribunal, pelo Tribunal Regional de Porto Alegre. O STJ em Brasília se manifestou. Nenhum desses juízes, e todos têm conhecimento da lei, viram algum problema. Quem teve essa ideia? Bolsonaro. A ideia do CEP? A ideia do CEP foi Bolsonaro. No início você ouviu uma coisa dessa, você pô, Bolsonaro? É piada. Tudo neste país é culpa de Bolsonaro. Mas ela tem explicação. E a explicação dela é curiosa, que é esse ponto aí. Que Bolsonaro teria provocado o Supremo por fazer o certo. Ela falou, pô, peraí, velho, a gente vai parar de fazer o errado? Ih, rapaz, a gente vai ter que arrumar um jeito aí, hein? Bolsonaro teve a ideia no momento em que ele disse que ia transformar o Supremo Tribunal Federal, em Corte Constitucional, acendeu a luz vermelha. Ele provocou. E aí criaram nesse momento, começou-se a trabalhar uma forma disso não acontecer. Bolsonaro não pode mais ser presidente de forma alguma. Quem é que a gente vai botar? A esquerda não tinha mais ninguém. Todo mundo estava comprometido. O que é que faz? Faz uma enquete. O único que sobrou, Lula da Silva. Mas ele está condenado. Como é que faz? E a gente já julgou uma porção de coisa dele. Como é que faz? Desmoraliza a Lava Jato. Primeiro, dizendo que o Ministério Público se uniu com o Moro para fazer aquele conluio. Como eles não se unem ao Procurador-Geral da República para combinar as coisas. Lógico. O juiz fala e conversa com o Ministério Público. É óbvio. Também conversa com a defesa. E a partir disso é que veio à tona a única possibilidade que eles tinham de se salvar. Então, o bote para a salvação do Supremo chama-se Lula da Silva. Tá aí, né? Eu acho que faz muito sentido o que a senhora Eliana Calmon diz. Se eu não me engano, ela é baiana também. Tenho quase certeza disso. Tá aí, né? O que é que vocês acham? Culpa de Bolsonaro, que resolveu endireitar o país, e a turma não queria que o Brasil fosse endireitado. Opa, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui, né? Mas vamos lá. Ontem o Carlos Bolsonaro fez um tweet que me vem tantos nomes na cabeça. Ele fala assim, ó, todo o sistema de trabalho, independente do lado,
não só a esquerda, mas a direita também, atua unido para destruir o sobrenome Bolsonaro a qualquer custo e se colocar como os legítimos no tabuleiro da organização. Nada de novo desde sua primeira tentativa de assassinato. Muita gente pode ver isso daqui do Carlos Bolsonaro, você, por exemplo, falar, será que o Carlos Bolsonaro não está tentando lacrar, se colocar de vítima para sentirem peninha dele, ficar com pena de Bolsonaro, porque eles não querem largar o osso, porque eles não aceitam divergência, eles não aceitam críticas construtivas. Nossa, será que eu ganho disso? Dá para provar? Não, eu acho que dá para provar. Assim, pela esquerda, eu acho que nenhum de vocês vão questionar que existe sim uma tentativa de destruir qualquer um com o nome Bolsonaro, vindo pela esquerda, pelo regime. Mas achar que alguém na direita pode estar fazendo isso, acho que sem dar exemplos não cola, né? Então vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo. O senhor Silvio Grimaldo, um cara que, sei lá, talvez seja um fracassado na vida, foi demitido do cargo que foi indicado no MEC, não conseguiu se manter no cargo, coloca a culpa em todo mundo, menos nele mesmo. Desde que ele foi demitido do MEC, lá em 2019 ainda, ele surtou da cabeça. Surtou. E aí, cada dia que passa, se torna cada vez um crítico maior dos Bolsonaros, no plural. Ele, quando teve agora, final de semana passado, o caso do Chiquinho, ele tratou como verdade que Paulo Figueiredo queria entregar a cabeça do Felipe Martins em troca, sei lá, do quê, né? E ao mesmo passo queria blindar os ministros do Supremo. E ainda usou falar, nossa, como essa família tem coragem de fazer algo assim, né? Ele foi pro limite. Deixa eu mostrar essa postagem aqui, porque vai que tu não viu isso na época, né? E para não ficar que eu tô fazendo acusações sem nenhum tipo de base. Como eu já separei no Atlas, fica fácil de achar. E até já achei. Tá aqui, ó. Vem lá o seu Flávio Morgenstern. Não vou me manifestar sobre essa treta, mas a equação que explica tudo é a cabeça do Felipe Martins em troca de anistia. Entendeu agora? Pode reler tudo que leu hoje de nada. E vem o Silvio Grimaldo. Meu Deus, que gente suja! Não me surpreenderia se a longa família militar aparecesse nessa porcaria. Aí ontem o senhor Silvio Grimaldo posta o seguinte. Não há menor dúvida que Carol é o melhor nome para o Senado em Santa Catarina. E também não há a menor dúvida de que quem está atrapalhando em Santa Catarina é o Carlos Bolsonaro. Não é o Jorginho, não é o Amin, é o Carlos. Evidentemente, deputada, não vai abrir fogo publicamente contra o filho do velho aliado, agora, né? Mas como Jorginho precisa do apoio do PP de Amin, e para Bolsonaro tanto faz Jorge quanto João Rodrigues, governador, e Jair claramente prefere o segundo, pronto, aí ele já sabe. O Jair não quer nem mais o Jorginho Melo, já está trabalhando contra para sabotar. O mais provável é que permaneça o combinado, Jorge indica um, o Amin, Jair outro, né, o seu filho, e a deputada fique de fora, seu caminho natural é deixar o partido, que obviamente não a leva a sério. Aí o Cauã coloca assim, né? Para Silvio Grimaldo, o problema não é Jorginho querer indicar alguém do partido Ciro Nogueira. O problema é Bolsonaro indicar um nome conservador como Carlos. O Carlos lidera a disputa, seguido pela Carol, que deveria ser indicada, né? A indicada do governador. Aí ele colocou aqui o print do Grimaldo e a notícia. Carlos Bolsonaro lidera a disputa ao Senado por Santa Catarina. Para vocês verem como essa crítica não é justa, a própria Carol, a própria Caroline de Tone, endossou a candidatura do Carlos. Ela sabe que ele está há muito mais tempo na trincheira e que, por diversas vezes, abdicou de cargos maiores pelo bem da direita. Vamos ver o que a própria Carol está falando. Eu conheço o Carlos Bolsonaro como pessoa e eu endosso a indicação do presidente Bolsonaro, porque aqui o que está em jogo não é o bairrismo de Santa Catarina nesse momento. Gente, o que está em jogo nesse momento é a continuidade ou não das liberdades no Brasil. É a continuidade ou não da ditadura judicial que a gente vive no Brasil. Essa demonstração do Bolsonaro de querer que o filho dele concorra por Santa Catarina é um reconhecimento de quanto ele gosta, de quanto ele aprecia Santa Catarina, a ponto de deixar que o filho dele concorra aqui pelo nosso estado. Mas é o Silvio Grimaldo que sabe das coisas. Aí você fala, mas o Silvio Grimaldo é de onde, né? É de Santa Catarina? Não, ele é do Paraná. Mas nem o estado dele, pra ele estar com tanta raiva assim.
E mais, se fosse o Bolsonaro fazendo um acordo com o Centrão, como esse do Jorginho, né, do PP, seria uma enxurrada de críticas. Mas como o alvo é o Bolsonaro, até acordando eles passam a defender. Imagine, um candidato, um estado onde você teria 2 nomes 100% de direita. 2. Aí Bolsonaro fala, cara, se a gente colocar 2 nomes, a gente vai perder, sei lá, isso, aquilo, outro, vamos fazer aqui um acordo com o Centrão e tudo mais, vamos aqui agradar o Baleia Rossi, o Kassab, e aí? Como é que ia ser o posicionamento do Silvio Grimado? Como é que ia ser, hein? Olha lá o frouxo do Jair, o vagabundo, traindo a direita mais uma vez, só cego que não vê, que o Jair já é do Centrão, ele sempre foi do Centrão, se vendeu. Sabe como são as coisas? Essa é a direita. Só que o povo não fala do Silvio Grimaldo. Não fala do Silvio Grimaldo, não fala do Flávio Morgan, porque são os bastiões da direita. O Silvio Grimaldo era o aluno querido do Olavo de Carvalho. Era realmente quase um filho do Olavo, né? Então você não pode. É uma vaca sagrada da direita. E o Carlos estava, né, ontem mesmo postando um vídeo com o Jorginho, com a Carol de Tony, falando bem da Carol também, sabe? Mantendo a relação boa entre eles. Mas o errado é o Carlos. É o Jair. O problema é o Carlos. Aí depois o Calão comenta, né? E claro, ele já vem argumentando há tempos que seria necessário se unir ao Centrão para o Jorginho não perder a eleição. Mas nós conhecemos a realidade. Em Santa Catarina, nem a esquerda nem o Centrão tem vez. As pesquisas mostram que Jorginho vence em qualquer cenário e com ampla vantagem. E assim, esse João Rodrigues do PSD é aquele prefeito de Chapecó, que era aliado realmente de Bolsonaro. Então assim, qual seria o problema? Porque o Jorginho Melo tem que vencer a todo custo também, sei lá, Silvio Grimaldo. O Jorginho, com todo respeito, eu acho que ele teria que se empenhar um pouquinho mais também nessa luta, né, contra o autoritarismo no Brasil. Mas a vida que segue. Aí sei que o Grimaldo fez um tweet dia 2 de setembro. Pra você ver que não é de agora que ele vem nessa apurrinhação. Michele continua apoiando e você não tem a menor ideia do que acontece no estado. Quem conhece Santa Catarina é ele. Esse negócio de suas vagas simplesmente não é assim. Sem a mim na coalizão e, portanto, sem União e PP, Jorginho tem grande chance de perder, implodindo o projeto da direita no estado. A mim será eleito, estando na coalizão com o PL ou não. Só tem uma vaga na prática, tanto é assim que Valdemar quer impedir a Detone de concorrer, pois ele sabe que precisa de a mim. Aí tá ali, Jorginho Melo mantém liderança, tem mais de 40% das intenções de voto para o governo de Santa Catarina e tem a máquina na mão. Mas se não tiver uma mim, não vai levar. Com a máquina na mão, com a aprovação. Que conversa mole é essa, viu? Aí tu viu, ó. Cenário 1, com Décio Lima do PT. Jorginho lidera. Cenário 2, sendo Décio Lima. Jorginho lidera também. Se a esquerda tiver candidato, o João Rodrigues do PSD pontua até menos. É de brincadeira, velho. Que bicho falastrão. Cortando pra direita, eu comentei sobre isso ontem, né, gente? A diferença de crítica para ataque. Eu acho que quando erra é só falar, ó, errei aqui na matéria, vida que segue. Uma matéria lá que dizia que o futuro político de Eduardo Bolsonaro depende de Tarcísio. O que não condiz com todos os pronunciamentos de Eduardo aí nos últimos meses. Aí isso virou uma bobajada. Aí o Mário Frias foi falar, né? Ah, estão me atacando, mimimi, gente de vidro, criticando, né? Pô, vamos crescer aí, pessoal. Sabe, tá chato. Chato. Aí o Paulo Figueiredo até se pronunciou sobre isso. Aí ele fala assim, cara, é espantoso. No meu programa na semana passada, primeiro comento sobre a notícia realmente equivocada do Oeste. Logo em seguida, presto-lhes elogios e ainda faço um apelo para o apoio, inclusive de assinaturas à revista, para a qual também já levei mais de um patrocinador. E o que é que eu recebo? A acusação de tê-los atacado. Olavo tinha razão mesmo. Gente burrinha tem 2 neurônios, o contra e o a favor. Como não tenho tido muito tempo a perder com gente despeitada, reitero, vida longa Oeste e que continue o bom trabalho. Aí eu falei alguns dos comentários que o Paulo Figueiredo recebeu. Eu vou começar pelos do meio, depois eu leio os da ponta. O Jason Bourne disse, eu te acho muitas das vezes arrogante e incapaz de pedir desculpas quando erra. Você vê, né? O cara não é fã do Paulo Figueiredo. Mas desta vez, você tá certíssimo. Acompanha o seu programa e 90% das edições você pede para assinar o Oeste. Poxa, o cara só falou essa matéria tá errada, tá equivocada. Ataque, estão me atacando. Pô, gente, pelo amor de Deus.
Depois a Gislaine disse, cara, o analfabetismo funcional está chegando a níveis insustentáveis. A deficiência cognitiva está insuportável. As pessoas não conseguem entender o que é falado, o que é escrito, assim como no caso do Chilique, em relação a Oeste, também estão fazendo interpretação freestyle. E depois dos comentários que chamaram minha atenção, um é do Wesley e outro da Vá Paola. O Wesley fala, Oeste foi tomado pelo Partido Novo. Olha a grade da programação. Me falou um bolsonarista raiz ali. 0. Acho que tem um ponto aqui, viu? Nada não, viu? Não quero criar mais polêmicas, mas realmente, né? Tem programa que realmente é programa do Partido Novo. Você colocar filiados, basicamente... quando a maioria do programa é de filiado do Partido Novo, que é o programa da Marina Helena, você fica meio assim, né? O programa meio laranja. E a Vapola diz, eu fui comentar sobre a impressão que parte da direita tem que a cúpula do Oeste, né? Parece, né? Usei esse verbo. Ter se aproximado do Novo pela mudança editorial, por enquanto sutil, pronto. Virou uma discussão também. O pessoal não quer ouvir a opinião do povo mais. Eu só coloquei isso aqui também, esses 2 comentários. Eu podia não colocar, porque eu queria falar umas coisas do Novo. Eu vi 2 coisas do Novo que chamaram minha atenção. Primeiro essa. Publis com Deltan. Na contramão das regras do TikTok, um perfil apócrifo, com conteúdos do ex-deputado federal, acumulou mais de 38 milhões de visualizações na plataforma com vídeos impulsionados sobre política. Aí eu fiquei assim pensando, né? Por que alguém pagaria para divulgar vídeos do Deltan? Para que pagar para aumentar o alcance dos vídeos, né? Que estão inflando a imagem do Deltan, estão favorecendo o Partido Novo. Eu fiquei pensando, né, cara, quem será que pagou por isso, né? De onde vem esse dinheiro? Aí quando eu vi isso, e assim, não tô nem aí se o TikTok não deixa fazer isso, tá fazendo, é do jogo. Você vai entender qual é o meu ponto. Aí quando eu vi isso, eu lembrei dessa matéria que eu tinha lido ontem também. O contrato milionário do marqueteiro de Zema com o Partido Novo. Obviamente você tem que ter um marqueteiro, né? É padrão também, todo mundo tem. Contratado pelo Novo, né? Renato Pereira assinou um acordo milionário para prestar serviço para o Zema. A contratação da empresa de Pereira, a Triton Consultoria, sairá por 5,7 milhões aos cofres do Novo. Aí eu fiquei pensando assim comigo, né? Falei, mas peraí, o Novo não conseguiu atingir a cláusula de barreira. Então o Novo não tem acesso ao fundão. Eu sei que os partidos acabam ainda recebendo algum dinheiro aí, enfim, fundo partidário e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, né? Falei, rapaz, 6 milhões aqui, aí aquilo outro. Aí o Deltan recebe o salário que ele recebeu de deputado. E se não tiver nenhum encargo, vamos botar contrator via CNPJ, paga o valor bruto ele que se vire para pagar tudo, cara, você tá falando mais de R$500 milhão por ano. Isso sem 13º. Aí você vai colocando assim na matemática, eu fico pensando, cara, o que é que financia a coleirinha do Deltan? E assim, de boa, não tô falando que tem nada ilegal por aqui. Só pra você se questionar, né? Porque quando você olha pro bolsonarismo, rapaz, é uma dificuldade do bolsonarismo receber qualquer tipo de apoio. É todo mundo assim, sabe? Vendendo no almoço pra pagar a janta. Mas a turma do Novo, né? Você vê que coisa curiosa. Ontem eu recebi umas imagens, 2 prints. Uma conhecida minha, figura pública. Ela apareceu em destaque aí nos últimos dias. E aí ela foi contatada por 2 pessoas de frente do Novo. Mas não é pra ser candidata não, viu? Aliás, eu falei... Ela me mandou assim, eu falei, aí, ó. Ela falou, cara, bicho, eu falei, aí, ó, coleirinha no Deltan. Ela me assiste, ela sabia já. Eu falei, eu não acredito nisso. Eu falei, pois é, né? Pois é, você fica um pouquinho famoso, já a galera, né? Não, vamos tomar um café. Vamos tomar um café, vamos conversar. Ah, meu Deus do céu, meu bicho. Que viagem. Mas vamos continuar. Eu acho que a turma que gosta de apoiar o Novo, e de boa, não tem nada legal com isso, é a turma tipo o nosso amigo Pantera Cor-de-Rosa. Quem inventou essa teoria que o Fux vai conseguir deixar Bolsonaro elegível? Esse tipo de teoria sem nenhum embasamento é absolutamente idiota. Chance disso acontecer? 0. Aí o Vanguard falou, aí, tá operando agora jurisprudência no portfólio, ué?
Rapaz, o empenho da Faria Lima. Agora você não pode nem ter teoria. Você não pode. Vai ser preso. Vai ser perseguido. Faria Lima não quer o Jair de jeito nenhum. Aí o inimigo também coloca ali, né? Notícia do Valor Econômico, publicado originalmente pela Bloomberg. Lula é o presidente mais popular da América do Sul, enquanto rivais desaparecem. Aí diz, rapaz, o mercado já escolheu seu candidato, né? Se bem que aqui é a Globo também, mas a notícia da Bloomberg. A turma tá empenhada. É até fácil entender porque essa notícia é da Bloomberg. Porque a Atlas Intel, o segundo instituto mais petista do país, do mesmo jeito que o Filipinho, lá da Quest, recebe apoio do Genial, a Atlas Intel agora, né, trabalha em parceria com a própria Bloomberg. Então, realmente, os dois maiores institutos pró-Lula do país, ambos têm parceria com grandes agentes. Grande não dá pra falar que o Genial é um grande agente do mercado, mas a Bloomberg, assim, é indiscutível, né? Até porque faz parte do mercado global. Aí o Orlando Silva compartilhou o gráfico lá, né, do crescimento da popularidade do Lula e diz, urgente, desespero na Faria Lima. Desespero por quê? Faria Lima é Lula, irmão. Faria Lima faz o L. Aí o Tatu Toco postou aqui esse meme que é bem curioso. É o que eu falo pra vocês, né? Como as pessoas se enganam em relação ao Lula. E o fato de ter aquela visão fixa, não tá aberto a raciocinar em torno das ações concretas do governo Lula, você às vezes é passado para trás. O que mais falta acontecer para perceberem que Lula é o queridinho dos banqueiros? Aqui é só mais um exemplo. Aí coloca, né, o Homer Simpson, quando era criança assistindo TV e depois que cresceu. Você vê lá atrás, ó, o Lula, o Palocci e o Henrique Meirelles, né, o banqueiro. O Palocci, ele nunca teve um pensamento assim dessa esquerda comunista raiz. Não, o Palocci nunca foi isso. Sempre fomos no mercado. Tanto que o Palocci estava naquela ala do PT, favorável ao Lula a ir para o Fórum Econômico Mundial em 2002, em 2003, quando ele tomou posse como presidente. E até gerou um racha, a gente já fez dossiê sobre isso na época. E a foto é Lula, Soros e Palocci. Aí agora, né, Lula, Haddad, que até também elogia o Soros, tem mais de uma fala do Haddad sobre o Soros, né, falas mais antigas, e o Galípolo. Esse é o governo Lula. E aí você vê a desinformação, né? É a esquerda mentindo para a esquerda. Hoje que vocês entendem muito bem o que é a direita permitida, a direita racional, né? A direita limpinha. Gente, Lula é a esquerda permitida. Lula é a esquerda permitida. Sempre foi. E será sendo. E esse sempre foi o papel do Lula. Impedir qualquer, sei lá, surgimento de grupo de esquerda que verdadeiramente fosse antissistema. Lula transformou a esquerda do Brasil em um braço do sistema. E enquanto a Faria Lima está fechada com Lula, o governo Trump segue remando na direção oposta. O Grier estava ali participando de um bate-papo da JP Morgan. Se fosse no Brasil, Maria, era capaz do pessoal pedir para ele parar no meio do percurso, pedir desculpa, né, aos ouvintes e falar, a gente não pode manter um cara louco aqui em cima do palco, né, irmão, vai embora, a gente não quer mais te ouvir. Mas lá ele mandou verdades duras lá para a turma da JP Morgan, comentando, ó, semana passada, o Grier, ele discutiu como a política comercial da American First, né, América em primeiro lugar, está remodelando o cenário de investimentos, fortalecendo a manufatura nacional e aprimorando nossa segurança econômica nacional. O cara não foi lá para falar de olha como o nosso PIB está aumentando. Olha como, sei lá, os indicadores macroeconômicos estão mudando. Não! Ele foi para falar de economia sob a ótica de segurança nacional, sob a ótica de reindustrialização. Olha a diferença. Não vai falar de vai dar bilhão, vai dar milhão, vai aumentar isso, vai aumentar aquilo. Não, cara, vamos trazer a economia como uma política de Estado. Não uma política de dinheiro, uma política de Estado. Aí a turma do Quinto escreveu um artigo que tem tudo a ver com isso. Mais 10 minutinhos aqui no máximo a gente comenta sobre tudo. Hamilton ou Faria Lima? Quem entende de conservadorismo? Eu acho que não é a Faria Lima, né? Há uma pergunta que o establishment brasileiro se recusa a fazer desde o início do governo Trump.
Por que os Estados Unidos, o berço do capitalismo moderno, está abraçando tarifas protecionistas e a reindustrialização agressiva, enquanto nós seguimos pregando o evangelho do livre comércio? A resposta é devastadora, porque eles querem continuar sendo uma potência e nós aceitamos ser um mercado. Os Estados Unidos estão reconhecendo a verdade que nossa elite se recusa a enxergar. Nações que não controlam sua produção não controlam o seu destino. Se você depende de outro país em questões centrais, você não é soberano. Você é dependente de outro país. O Fique em Casa acho que foi a prova disso. O relatório sobre manufaturas do Hamilton não foi um tratado econômico, foi uma declaração de independência material. Ele sabia que soberania política sem soberania produtiva é mera encenação de país. Você não vai conseguir ser uma nação forte e soberana se você depende em setores centrais de outro país. De um lado, o caminho trilhado pelas grandes potências mundiais. Proteger seus setores estratégicos, investir em capacidade produtiva, subordinar o dinheiro que circula no país ao projeto nacional. Vamos trazer esse um exemplo. É o seguinte, cara, os Estados Unidos, ele quer que o dinheiro que foi produzido e que lucraram lá fique nos Estados Unidos e gastem lá para aquecer a economia. Não é negócio, não. Vem com a tua empresa estrangeira, ganha o dinheiro aqui nos Estados Unidos e pode mandar o dinheiro embora. Não, pera aí, irmão. Não é isso não. O dinheiro tem que circular aqui dentro. Beleza, leva uma parte, mas tem que circular aqui dentro. Tem essa preocupação. Do outro lado, nosso caminho atual, né, o do Brasil, exportar matéria-prima, importar manufaturados, se endividar para consumir, né, o que não produzimos e chamar isso de eficiência. Há quem associe o desenvolvimentismo à esquerda, uma ideia propagada entre alguns conservadores e liberais como uma mentira conveniente. O nacionalismo econômico é profundamente conservador porque conserva aquilo que permite a conservação de tudo mais, a base material que sustenta famílias, comunidades e valores. Um pai de família não consegue criar filhos com valores tradicionais trabalhando 14 horas como Uber. Aqui, obviamente, o pessoal está extrapolando, mas para você conseguir entender. Enfim, sem vislumbrar um futuro onde consiga deixar de apenas sobreviver para poder prosperar. Quem cria, gente, um filho melhor? Quem tem mais condição de acompanhar a escola, a atividade de casa, professor doutrinador? É o pai que trabalha 14 horas por dia, 7 dias por semana. Ou que trabalha até menos, mas só chega em casa morto de cansado, passa o dia inteiro fora. Ou o pai, pô, que consegue ter uma atividade regular, trabalha 5 dias por semana, segunda a sexta, tá em casa aí umas 7h30 no máximo da noite, sabe? Quem que tem mais tempo para acompanhar o dia a dia dos filhos? Vai deixar na mão das escolas? A direita não denuncia como tá a educação no Brasil? Sabe, assim, você descolar a economia da ideologia, dessa questão política, não dá, porque os Estados Unidos estão falando, não, a gente não vai fazer isso. Aquela matéria do valor econômico que a gente falou no final de semana passada, do próprio Grier, ele falando sobre isso, não tem como dissociar uma sociedade conservadora de uma economia conservadora. Ele basicamente está falando, eu sou conservador nos costumes e conservador na economia. Ele quebrou aquela lógica da direita que por muito tempo, eu sou conservador nos costumes, liberal na economia. Não, esquece, isso é passado. A indústria nacional, esta entidade repudiada pelos banqueiros, cria algo que o rentismo jamais produzirá, a comunidade. O operário que trabalha na mesma empresa há 20 anos, que seus filhos cresceram na mesma cidade, que frequenta a mesma igreja, cara, esse cara tem raízes, ele tem o que conservar, tem previsibilidade, consegue comprar uma casa, sabe? Dá uma estrutura mínima para se desenvolver. Vocês sabem, a criança tá aqui, o pai tá o tempo todo, não sabe, emprego não é fixo, não consegue ter uma casa, vai mudando de aluguel, às vezes cada vez uma distância cada vez mais longe, aí as amizades que os filhos têm vão se perdendo. Você vê hoje em dia como tá difícil, né, de terem assim vínculos de amizade mais densos e profundos em comparação com como era do passado. O liberalismo econômico brasileiro é uma fraude porque ignora que o livre comércio só existe em livros didáticos. Na realidade, todas as potências mundiais protegem suas indústrias com subsídios, tarifas e barreiras não tarifárias, pregam abertura para os outros enquanto praticam protecionismo para si. Nós exportamos minério bruto e a China nos vende a liga processada com lucro de 1000%. Exportamos petróleo e importamos a gasolina.
temos 98% das reservas mundiais de nióbio e não dominamos sequer uma tecnologia que os utilize. Perceba que esse texto faz uma crítica a vender matéria-prima e comprar manufaturado da China. Criticando isso, né? Eu não estou falando disso à toa. E para terminar, isso não aconteceu por acaso ou incompetência. Foi uma escolha que enriqueceu analistas, consultores e banqueiros, enquanto dizimava a classe média nacional. Hamilton não era economista, era um estadista. Ele é um dos grandes pais fundadores, né, dos Estados Unidos. Ele entendeu que a economia é a continuação da política por outros meios, que a produção industrial não é um setor do PIB, mas um fundamento da civilização moderna. Nações sérias não terceirizam sua capacidade de existir. O Brasil precisa escolher entre ser uma nação ou o eterno celeiro do globalismo mundial, entre criar uma classe média de produtores ou administrar uma massa de devedores. O nacionalismo econômico não é populismo requentado, por mais que alguns intelectuais proclamem isso. É a única posição verdadeiramente conservadora porque preserva o que importa: o trabalho digno, família estruturada, comunidade coesa, uma pátria soberana. O resto é retórica vazia de quem escolheu a mediocridade permanente do país para o seu próprio lucro. Falei que tem uma crítica ali aberta à China no texto. Pois bem, antes de mostrar para vocês uma coisa relativa à China, já vou mostrar a resposta que veio depois. O Edinho, né, o Crindraca, escreve o seguinte: coitado de quem lê esse artigo e só pensa em Vargas, na China, na Rússia. Por isso que Olavo era desgostoso assim com a situação intelectual da direita. E ele coloca um tweet do Olavo. 16 de janeiro de 2019. O segredo do sucesso econômico das grandes nações é o equilíbrio dialético do liberalismo na economia interna com a dose indispensável de protecionismo no comércio com as outras nações. A via segura do fracasso é inversamente o estatismo na economia interna aliado ao livre comércio internacional. Quando alguém na nossa política vai entender que livre mercado não é livre comércio, aí vamos lá. O que é que ele está falando? Dentro do país, livre comércio. O Estado tem que garantir que não vai ter um safadinho tentando desvirtuar o mercado para ter proveito. Porque livre comércio não é só assim, vai ter uma tarifa interna dentro do país. Não precisa ser uma tarifa monetária. Você pode ir criando dificuldades, várias regulamentações, que é que o próprio Trump fala, né, que são barreiras não tarifárias. É assim que o governo Trump fala. Os campeões nacionais vão colocando barreiras não tarifárias. É um selo ESG aqui, é um selo do arco-íris acolá, que se você não tiver, você não pode comprar e vender. Você fica de fora de ganhar dinheiro. E o Olavo está falando, no Brasil, você tem que garantir que vai ter liberdade. Que o governo vai estar no meio para impedir que os tubarões destruam os pequenos produtores, sabe, os pequenos empresários, os médios empresários. Tem que garantir isso. Agora, se tratando de política externa, aí o governo tem que proteger a sua indústria nacional, que é que emprega a gente, que paga melhores salários. Isso é a forma para dar certo. Que eu acho que o Trump está fazendo nos Estados Unidos. E ele falou que, e qual é a forma para dar errado? Bom, é o estatismo interno, que é que o Lula faz, o Estado ajudando os amigos do rei, e em relação à política externa, é livre comércio. Aí entra e sai tudo mais que é para ajudar os investidores internacionais. Aquele papo furado de maluco. Você vê, inclusive, a crítica que o Lula faz, né? O Trump. Esse protecionismo aí e tudo mais. Você viu o que é que o Olavo explicando isso em 2019. 2019, Olavo falando sobre isso. Que eu acho que sintetiza o que está nesse texto. E por que o Edinho Silva foi reclamar das pessoas que leem esse texto e estão preocupados com Vargas, com a Rússia e com a China? Olha aqui o exemplo. O super intelectual da direita, Marcos, comenta, ó, foram mordidos pelo nacionalismo? Essas entrevistas com Aldo Rebelo, Rui Costa, com Duguin, são mais que apenas entrevistas? Quem é o próximo da lista? É o Ciro Gomes? Aí o Edinho comenta, peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Trump também é duguinista, porque o Trump é um nacionalista e ele quer fortalecer a própria indústria? Aí veja o vira-lata. Duguinista não? Seria estranho ele ser contra o próprio Estados Unidos? Isso é coisa de brasileiro sem cabeça? Então, assim, o Trump lá pode fortalecer o próprio país. Pode se preocupar em gerar melhores empregos para o seu povo. No Brasil, não. Aqui a gente tem que ser tudo vira-lata. A gente não pode ir para lugar nenhum. Isso é a direita brasileira. E
E é um cara de direita mesmo. Não é piada, é um cara de direita. E aí, vamos de direita em torno do quê? Porque nem copiar algumas coisas que estão dando certo em outros países, você não pode. Você não pode. Como assim você quer falar de Alexander Hamilton no Brasil? Você é duguinista. Você é duguinista. Sabe, assim, é umas paradas assim, que eu falo assim, bicho, como é que põe uma coisa dessa, velho? Como é que põe uma coisa dessa? Isso que se tornou direita no Brasil. Sei que já tá longo, mas é bem rápido. Estatismo na economia interna dá errado. Tem que ter uma disputa. Gente, o presidente do BTG é o Dedé, né? É o Dedé. O presidente do BTG passa a controlar indiretamente 81,5% da Estapar. A Estapar é uma empresa de estacionamentos. Até estacionamento agora virou monopólio. Mas que é isso? Aí tá ali, o rapaz, Dedé virou o rei das vagas. O Brasil tem monopólio até no estacionamento. É esse aqui o Brasil? É soft power, diz André Esteves na abertura do BTG Pactual Hall. Espaço do antigo Teatro Alfa tem capacidade para 1.100 pessoas e receberá programação diversificada com musicais, shows e peças. Aí eu te pergunto, é soft power? Renato falou, aos poucos o Dedé vai virando o Soros da Tropicália. O bilionário que percebeu que moldar o imaginário vale mais do que vencer a eleição. Quantos artistas, celebridades, subcelebridades vão querer fazer shows aqui, sabe? Sei lá, um especial acústico, qualquer coisa que seja. Quantas dessas pessoas vão falar mal do BTG? Um dos bancos que mais investem na cultura é o Itaú. Itaú Unibanco. Qual o tipo de coisas que eles propagam? E as teses que os nossos artistas que fazem um L defendem vão na direção ou não dessa galera? Então, tu vê como é que a Faria Lima opera nesse país? Você acha que tem alguma chance de você consertar este país sem romper com a Faria Lima? Você quer ser amigo do André Esteves? Eu não quero ser amigo dele, eu quero ser funcionário. Dedé, me contrata! Até teatro tu já tem! Me contrata, cara! Me dá um emprego, pelo amor de Deus! Até hoje, já é dia 25 de outubro de 2025, não recebi nenhum e-mail me oferecendo vaga, velho. E para terminar, o Wilson Sons de saída da B3, controlador chega a 98% do capital, né, com OPA. Menos de 3% dos papéis da companhia continuam em circulação e poderão ser vendidos ao controlador até 23 de janeiro. E Renato diz, né, a bolsa que não fomenta, né, novas empresas fazerem IPOs, abriu capital, não, a bolsa expulsa, o mercado de capitais brasileiro virou um cemitério de empresas listadas. É que eu dou medo depois, porque já tá aqui, o vídeo já tá longo. Aquele que é um pouco mais de explicação. Mas vocês estão vendo a lógica? Aí você vê Bolsonaro, que realmente acho que encarna, e qualquer pessoa com mínimo de honestidade consegue entender que o sistema repudia Bolsonaro e qualquer bolsonarista, ainda mais se tiver o sobrenome Bolsonaro, esses são alvos de ataques da direita. Grupos na direita, lembra que a gente está comentando, o Quinto está comentando, que defendem uma visão que vão na direção oposta à Faria Lima, não, é duguinista, caçabista, todos os istas possíveis e inimagináveis. Você não pode pensar diferente. Se você coloca lá a notícia, até do Eduardo, você rebate, fala, pô, essa matéria aqui tá errada. Não, aí não é crítica, já virou ataque. Onde é que a gente vai chegar, gente, desse jeito aí? Mas tá meio ruim, viu? Tá meio ruim aí, pô. Tem que dar uma melhorada aí, oxigenado nas ideias, sabe? Olhar aí as coisas com uma forma um pouco mais ampla. Mas é assim que eu vejo, né? Enfim, eu vou ficar por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpai.com.br. Eu vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos, fui-me.